direcionadas a aquela sociedade, né? Alguns problemas que deveriam resolver ali. Entretanto, esse termo, queridos, ele foi, então, utilizado pela linguagem bíblica para designar o grupo de pessoas que estavam, que tinham um compromisso com Jesus e um grupo de pessoas que se reuniam sobre a égide agora do cristianismo. Então, aqueles que aceitavam o cristianismo, aqueles que aceitavam os ensinos de Jesus, aqueles que aqueles que se identificavam e aceitavam a Jesus como o Salvador, né, que se batizavam, né, que se identificavam e se comportavam como cristãos, né, se reuniam em grupos para adorar a Deus e para estudar a palavra dele. Então, quando nós vemos na história, a gente vai estudar isso para frente, né? Mas a gente vai ver ali do surgimento da Igreja de Atos, a gente vai falar sobre isso, né? Quando a Igreja de Atos surge, ela surge então com esse grupo, né? Com um grupo agora, né? Depois da descida do Espírito Santo, um grupo que tinha características específicas retratadas ali no primeiro retrato da igreja, né? Eu vou até pedir, depois a gente estuda isso com mais carinho numa outra lição, mas eu vou pedir para você abrir a Bíblia aí, por favor, abre aí em Atos, Atos dos Apóstolos, né? Abre aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, eu vou ler do 42 ao 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo. Do versículo 42 ao versículo 47. Diz assim, ó. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, isso aqui, meus irmãos, isso aqui é o primeiro retrato da igreja. Então, perceba que a gente vai conversar sobre essas características numa outra lição, mas a igreja, quando ela surge como um grupo de pessoas que tinham como objetivo estudar a Bíblia, orar, adorar a Deus, né? Ó, então, olha só, estudo da Bíblia é o primeiro versículo que retrata
a igreja. Olha só, vamos lá, vamos voltar aí. Verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Então, a primeira coisa, as primeiras coisas que eles faziam era o quê? Bíblia, comunhão e oração, né? Bíblia, reunião e oração. Então a igreja, então, ela surge dentro da sociedade com esse objetivo. O objetivo da igreja é o quê? É estudar profundamente a Bíblia, né? Na comunhão, na reunião, colocar em prática esse estudo e se dedicar à prática da oração e da adoração a Deus. Na comunhão, a gente adora a Deus, né? Os versículos depois retratam a consequência desta busca da igreja. Então, amados, é importante a gente entender isso, tá? Veja, só se você ler ali, né? Se você ler o verso 42 do capítulo 3 de Atos, você vai ver claramente que a igreja era um grupo que surge na sociedade romana. É isso que é importante. Ali era o Império Romano. Ali era o modo de vida romano que imperava. Mas surgiu um grupo diferente. Amém, queridos? Surge, então, um grupo diferente, um grupo com características diferentes. Surge um grupo com uma mentalidade diferente. Surge um grupo com um comportamento diferente. É isso que a igreja hoje ela está patinando exatamente aí. A igreja hoje não estuda tanto a Bíblia. A igreja hoje ela não pratica aquilo que a Bíblia ensina. E a igreja hoje dedica-se pouco à prática da oração. E aí a gente tem poucas consequências. Você está entendendo? O verso 42 é o que a igreja deve fazer para si. Do verso 43 em diante, é o que a igreja deve fazer para os outros. Ok? Preste atenção. O verso 42, a igreja faz para si, queridos. Orar, né? Orar, se reunir para a adoração e estudar a palavra de Deus. Isso a igreja faz para si. Do 43 até o 47, são as consequências do verso 42. Porque a igreja, então, começa a se interagir com a sociedade. Quer ver? Olha só como é que o livro de Atos tem a preocupação de retratar o modus vivendi da igreja. Eu vou pedir, abre a sua Bíblia agora em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Vamos ler do 32 ao 36. Atos 2. Queridos, olha só. Me desculpem aqui. O primeiro texto, tá? Eu me expressei errado, tá, queridos? É Atos capítulo 2, do 42 ao 47, tá, queridos? Então é Atos capítulo 2, tá? Do 42 aquele primeiro texto que a gente leu, tá bom? Eu me expressei errado. Vocês me desculpem, vocês aí do YouTube também me desculpem. Atos capítulo 2, do 42 ao 47. Mas agora, eu vou até prestar mais atenção aqui. Mas agora é Atos capítulo 4 mesmo.
Atos capítulo 4, do 32 até o 36. Atos 4, do 32 ao 36. Olha só o que é que diz a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, perceba, amados, a gente vai ler durante, quando a gente estudar essa parte, né? Mas a gente vai ler durante o estudo da igreja, a gente vai ver muito esse retrato do livro de Atos, essa preocupação que o escritor do livro de Atos, inspirado pelo Espírito Santo, quem escreveu Atos mesmo? Vocês lembram, né? Quem escreveu Atos foi quem? Lucas, né? Então, Lucas é o autor ali do livro de Atos. Tá ok? Então, o autor do livro de Atos, que é o médico Lucas, ele tem ali, inspirado pelo Espírito Santo, lógico, ele tem a preocupação de retratar a igreja na dinâmica da relação dela consigo mesma, com Deus e com a sociedade. Então, a gente vai estudar vários temas relacionados à igreja durante esse estudo que nós vamos fazer sobre a eclesiologia. Essas aulas são sobre eclesiologia, justamente para a gente ver o que é igreja mesmo, gente. Tá? A gente vai ter uma aula, inclusive, que a gente vai estudar a igreja na história. Como é que surgiu a igreja? Né? Quem é que fez? A igreja surge na história. Escuta aqui, crente. A igreja surge na história em Atos, capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, ok? Então, a descida do Espírito Santo, né? A gente estudou isso na última aula. Pedro, ele prega. A gente vai falar sobre isso ainda. Pedro, ele prega, né? E ele fala. Algumas pessoas falam assim, não, porque eles começam a falar em línguas, começam a falar do Evangelho de Jesus em várias línguas, e algumas pessoas, assim, com a iniciativa de debochar da igreja, eles falam o quê? Eles estão tudo bêbados. E aí Pedro pega a palavra e fala assim, olha, escutem aqui, eles não estão bêbados, não. Até porque são 9 horas da manhã, tá muito cedo para ficar bêbado. E ele explica, Pedro explica, utilizando um texto de Joel, ok, queridos? Utilizando um texto lá de Joel, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai explicar que Joel estava falando do nascedouro da igreja na história. Então, a igreja, enquanto igreja, ela surge na história. Só que em outras lições, em outros estudos para frente, veja, estou dando vários... O pessoal fala spoiler, né? Então, estou dando vários spoilers aqui do que a gente vai estudar. Então, a gente vai estudar em aulas que vêm como é que surgiu a igreja institucional. A primeira igreja institucional que surge, como instituição, com hierarquia, com aquela coisa toda e tal, é a Igreja Católica. Aí depois a gente vai ver como é que surgiu as igrejas institucionais protestantes, né?
a anglicana, a calvinista, né? Enfim, todas as igrejas históricas, né? A gente a gente vai fazer, vão ver a diferença da igreja histórica, da igreja bíblica para a igreja institucional. A gente vai ver o que é a igreja institucional. A gente vai estudar sobre os males da igreja institucional, né? E vamos ver, né, várias coisas, mas isso em aulas, né, para frente. Hoje, eu quero continuar com os irmãos a estudar sobre a igreja como povo de Deus. Então, uma das características, uma das figuras muito utilizadas pela Bíblia é chamar a igreja de povo de Deus, né? E aí, queridos, eu quero conversar com os irmãos exatamente isso, né? E aí eu falei na última aula que a igreja, como povo de Deus, ela está relacionado à promessa feita a Abraão, ok? Essa promessa está em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. A Bíblia diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra em que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Poxa, pastor, mas como é que isso está relacionado, né? Aí que é importante, meus irmãos, a gente entender isso aí, tá, queridos? Como é que a promessa de Abraão, ou a promessa que Deus fez a Abraão, está relacionada ao fato da igreja ser povo de Deus? E aí eu vou insistir sempre nisso aqui, eu sempre vou falar isso para a comunidade. A gente precisa ler a Bíblia. É sempre a Bíblia. É sempre ela que vai explicar isso. Então, vamos ver um outro grande personagem. Vamos deixar Abraão um pouquinho agora lá. A promessa foi feita a ele. E a gente vai ver um outro grande personagem. Vamos ver aqui rapidamente. Um outro grande personagem da Bíblia, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai explicar para a gente, e aí a gente sabe muito bem que o apóstolo Paulo ele está sendo utilizado somente como instrumento. Quem está explicando para a gente a promessa de Abraão através do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 4, a gente sabe muito bem que é o próprio Deus, porque o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever Romanos capítulo 4. E Romanos capítulo 4, querido, explica, não somente Romanos capítulo 4, a gente vai ler, nessa primeira lição, tem textos em Gálatas, tem textos em várias outras partes da Bíblia. Mas Romanos capítulo 4, ele introduz a realidade da promessa de Abraão, ele explica o que é a promessa que Deus fez a Abraão. Então, vamos aprender juntos aqui? Vamos lá. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça.
Do que ele está falando aqui? Abre a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Amém? Gênesis capítulo 15. Eu vou ler do 1 ao 6. Acompanha na sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 15. Eu vou ler do 1 ao 6. Depois destas coisas, o Senhor falou a Abrão, não Abraão, Abrão, numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me dirás? Se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer, de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este, ou seja, seu herdeiro não será Eliezer. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Aí o verso 6. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Então, Paulo, ele pega essa expressão de Gênesis capítulo 15, e ele está falando, né, que a promessa de Abraão, amém, queridos? A promessa de Abraão, ela está relacionada ao fato da manifestação da graça de Deus na pessoa de Jesus. Então, Abraão, ele foi justificado pela fé porque ele creu na promessa. Por isso que Paulo falou, isso lhe foi creditado como justiça. Ele pega Gênesis capítulo 15, verso 6, para justamente fazer com que o leitor lembrasse lá da promessa. É a mesma promessa, a promessa que Deus faz em Gênesis capítulo 15, né? Do 1 ao 6, é a mesma promessa de Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. É Deus lembrando a Abraão: olha, benditas serão todas as nações através da sua descendência, né? Você será pai de uma grande nação. Olha, vem para fora aqui, conta as estrelas do céu, se é que você pode contar, né? A sua descendência, Abraão, será como as estrelas do céu, será incontável, né? Então, o que de fato Deus está falando para Abraão? Deus está falando para Abraão, né? Ele está colocando para Abraão a promessa da graça, a promessa, né, que é baseada na fé de crer na promessa. E a promessa é a graça salvífica que vai se manifestar no descendente de Abraão, que é Jesus. Amém, queridos? É isso que a gente precisa entender, né? Então, a igreja, ela está relacionada a essa promessa, por quê? Por que nós somos povo de Deus? Porque nós somos filhos de Abraão. E por que nós somos filhos de Abraão? Por quê? Porque nós temos a mesma fé que Abraão. Abraão não creu na promessa? Crer na promessa era crer em Cristo. Da mesma forma que Abraão creu na promessa, nós também cremos em Cristo, que é a promessa manifestada na obra salvífica de Cristo. Quer ver? Vamos continuar? Olha aí. Verso 4 de Romanos, capítulo 4. Vamos lá.
Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da fidelidade de Deus, da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independentemente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Isso aí é o Salmos 32. Então, Davi também cria na mesma promessa que Abraão. Ele cria na salvação pela graça. Né? Olha só, como são felizes aqueles cujas suas transgressões são perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz o homem a quem o Senhor não atribui culpa. Ou, em outras palavras, como é feliz o homem a quem o Senhor justifica, porque não atribuir culpa é justificar. Então, como é feliz o homem a quem Deus justifica ou não atribui culpa. Então, Davi, ele entendia e cria da mesma forma que Abraão cria, e é da mesma forma que nós cremos hoje. Vamos continuar? Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ser circuncidado? Não depois, mas antes. Ou seja, do que Paulo está falando aí? Né? Olha só, essa justiça é simplesmente pelo fato da pessoa ser judeu? Né? E aí Paulo vai dizer assim, quando a Abraão a fé foi creditada como justiça, nem circuncidado ele era. Amém? E nem existia lei. Vamos lá. Vamos lá. E nem existia povo judeu ainda. Ok, querido? Então perceba que a graça é anterior à lei, anterior a Moisés, anterior à nação de Israel. É isso que a gente precisa entender. Vamos lá? Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Olha aí. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Então, Abraão é pai de quem não é circunciso, ou seja, vamos lá, vamos prestar atenção aqui, ó. O que a Bíblia está dizendo aí? De forma muito clara. Gente, Paulo, ele chega quase que desenhar aqui para a gente. Por isso que eu acho fantástico essa carta aos Romanos, porque isso aqui mostra. Isso aqui é um retrato da igreja. E ele vai dizer assim: olha, o que é a igreja? Verso 12. E é pai igualmente dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também que andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Só que no verso 11 ele diz assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele, Abraão, é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Então, amados, preste atenção. O verso 11 e o verso 12 está dizendo assim, olha, Abraão é pai
dos gentios que aceitaram a Jesus, e Abraão é pai também dos judeus, mas só dos judeus que aceitaram a Jesus. Verso 12 diz isso. Vamos lá? Aqui, ó. Ele é pai, ó, e é igualmente pai dos circuncisos, ou seja, dos judeus ou dos prosélitos que se converteram ao judaísmo, que não somente são circuncisos, ou seja, não é só a circuncisão em si que faz ele ser filho de Abraão, mas, ou mais aí, ó, contudo, todavia, também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Então, olha só, o que é, por que a igreja é povo de Deus? Porque verso 11, verso 12 de Romanos capítulo 4. Porque a filiação, nós somos filhos de Abraão. Por quê? Porque cremos na promessa pela fé. E só quem é filho de Abraão, você só pode ser filho de Abraão se você crer na promessa que é Cristo pela fé. Não tem outro modo. Não adianta você se circuncidar, é o que Paulo está falando aqui, no verso 12, principalmente. Não adianta você se converter ao judaísmo. Você tem que aceitar a Jesus pela fé. Amém, queridos? Por quê? Porque a justiça, ou Deus só torna o homem justo, ou só é imputado ao homem a justiça se for pela fé. Então a gente precisa ser salvo pela graça através da fé em Cristo Jesus, para que Deus acredite a justiça dele sobre nós. É isso que o verso 11 e 12 está dizendo. Então a igreja ela é povo de Deus, por quê? Porque ela tem uma ascendência comum. Está entendendo isso? E a ascendência, pastor? Ela tem um ascendente comum, que é Abraão. Mas não é a ascendência física. Escuta, igreja. Pô, Paulo está sendo muito claro aí. Aleluia. Não há uma ascendência física, não é por Abraão, não é pela pessoa Abraão, mas sim pela promessa que Deus fez a Abraão. Nós somos filhos de Abraão porque somos filhos da promessa, e não somente porque somos filhos de Abraão. Amém? Então a igreja, meu amado, ela é abraçada pela promessa, ou a igreja abraça a promessa, acolhe a promessa pela fé. E aí você se torna filho de Deus, você se torna povo de Deus. Então, povo, é importante a gente entender isso, porque tem muito barulho hoje. O povo de Deus não é... tem muito pastor, inclusive, que diz que tem muitos líderes religiosos, né? Não somente pastores, mas líderes religiosos que falam que tem dois povos de Deus na terra, a igreja e o povo judeu. Só que Paulo fala que não. Paulo fala que não. No verso 11 e verso 12 de Romanos capítulo 4, ele está dizendo assim, ó, filho de Abraão, só é filho de Abraão quem pela fé, crê na promessa de salvação em Cristo Jesus, que foi a promessa feita a Abraão. E a gente vai ver, a gente vai aprofundar. Paulo, ele aprofunda esse estudo aqui já em Romanos capítulo 4. Então é importante a gente entender isso, gente. Por que nós somos filhos de Deus? Por que nós somos povo de Deus? Porque nós somos povo de Deus porque temos uma ascendência comum. Viemos de uma única realidade. Fomos gerados de uma única realidade, através da fé na promessa. Vamos continuar?
Verso 13: não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa. Não foi mediante a lei, ok? Não sou eu que estou falando. É a Bíblia, no verso 13 de Romanos, capítulo 4. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência, que somos nós, receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Verso 14. Pois se os que vivem pela fé são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Olha, pois se os que vivem pela lei são os herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Então, olha só, se a gente acreditar que a filiação a Deus e o pertencimento ao povo de Deus está fora da realidade da fé, não, eu sou povo de Deus porque eu sou judeu. Não. Porque se você aceita isso, é o que acontece hoje, meu irmão. A nação judaica hoje, ela não é povo de Deus mais, por quê? Porque ela rejeitou Jesus, né? Rejeitou Jesus. Somente poucos judeus, existem pouquíssimos judeus messiânicos hoje na nação judaica. Então, a nação judaica, é importante a gente entender isso, queridos. A nação judaica, por si só, ela não é povo de Deus. Por quê? Porque ela anulou a promessa. Amém? Ela não crê na promessa. Ela crê que ela é povo de Deus somente pela lei. E Paulo, ele é muito claro aqui no verso 14. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Verso 15. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Verso 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Eu vou repetir porque esse verso 16 ele é lindo. Portanto, preste atenção, crente, e glorifica a Deus na sua vida. Isso aqui está sobre sua vida. Se você aceitou a Jesus Cristo, isto aqui que nós estamos lendo, que isso aqui é palavra de Deus, não é palavra do pastor Renato, não, ou de qualquer outro pastor, não. Isso aqui é palavra de Deus, isso aqui está sobre sua vida. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Você é descendente de Abraão, porque você foi salvo pela graça através da fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados, a gente precisa interiorizar isso. Ok? Ok? A nação de Israel, se eu não me engano, salvo é menos de 10% da escuta, igreja, menos de 10% da nação de Israel crê em Cristo Jesus. Vou repetir que eu acho que tu não entendeu. Se eu não me engano, salvo o melhor juízo, eu acho que a porcentagem é até menor, mas menos de 10%, menos de 10% de toda a nação de Israel crê no Senhor Jesus. E se eles não creem no Senhor Jesus, eles não creem na promessa. E se eles não têm a promessa, eles não podem ser descendentes de Abraão. E se eles não são descendentes de Abraão, eles não são povo de Deus. É importante a gente entender isso. Por isso que orem por Israel, devemos orar por Israel.
devemos orar para que o povo de Israel acorde para a vida e entregue a sua vida para Jesus e abrace a promessa feita a Abraão. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? Importante notar, meus amados, e por que Paulo ele insiste tanto nisso, queridos? Porque existiam lá, Paulo era assim, ó, presta atenção. Paulo, ele, apesar que Roma não foi fundada por ele, né? A igreja em Roma não foi fundada por Paulo, mas Paulo ele tinha um cuidado de ensinar o evangelho da graça para as igrejas gentílicas. Por quê? Porque existia um grupo, né, que vinha de Jerusalém, chamados judaizantes. Então, por exemplo, eles chegavam lá em Roma e falavam assim: olha, tudo bem, vocês têm que aceitar Jesus e tal, mas vocês têm que se circuncidar, vocês têm que abraçar vocês têm que comemorar nossas festas, você tem que comemorar os nossos sábados, você tem que guardar o sábado, porque se você não fizer isso, você não vai para o céu, você vai para o inferno se você não fizer isso. Então, esse grupo judaizante é um grupo que foi muito combatido por Paulo. Por isso que Paulo escreve aqui aos Romanos. A gente vai ver também em Gálatas. Por isso que Paulo escreve muito em Gálatas. A gente vai ver muito texto em Gálatas também. Por quê? Porque este grupo, ele atrapalhava, né? Paulo, ele pregava o evangelho da graça, baseado na promessa feita a Abraão, isso independentemente de ser judeu ou não, né? E aí vinha esse grupo e exigia, né? Exigia do gentio, né? De quem era gentílico, de quem não era judeu, que se circuncidasse, que guardasse o sábado, que comemorasse a festa da Páscoa, a festa da colheita, a festa disso, a festa daquilo, né? Que não comesse carne de porco. Então, um monte de exigência era feita e esse pessoal falava assim: olha, se você não fizer assim, se você não adotar os costumes da nação judaica, você não é povo de Deus. E, amado, desde a época de Paulo está dizendo assim: isso é uma grande mentira, porque povo de Deus é todo aquele que pela fé foi salvo pela graça de Jesus Cristo. Então você é povo de Deus. Pô, pastor, mas eu como um jaraqui, eu como um tracajá, de vez em quando eu como um jacaré, não tem problema, meu irmão, pode cair dentro. Sabe por quê? Porque você é povo de Deus. Quem te dá essa garantia é a graça. Amém, queridos? É o que a Bíblia diz, não sou eu, tá? Se você não concorda com a Bíblia, aí o problema é seu. Mas é o que a Bíblia diz. Vamos continuar? Ok, papapá. Olha só. Vou ler o verso 16 de novo. Portanto, a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Amém, queridos? Isso aí está em Gênesis capítulo 17, verso 5. Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem, né? Então, ele, mais uma vez, ele coloca aqui Gênesis capítulo 17. Vamos abrir lá? Gênesis capítulo 17, verso 5. Vamos lá para Gênesis capítulo 17, verso 5. Vamos ver do que fala a Bíblia aí. Gênesis capítulo 17, verso 5. Vamos lá.
Quando Abraão estava com 99 anos de idade, vou ler do 1 ao 5. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o seu Deus, Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: Da minha parte, Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: Da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. E aí ele continua, né? Eu tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus de seus descendentes. E toda a terra de Canaã, onde você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Ok? Então perceba que Paulo ele pega aquele texto, que tem muito teólogo que aplica aquele texto somente. Escuta, igreja. Por isso que é importante. Por isso que assim, eu vejo assim um privilégio muito grande da comunidade, né? São ditas coisas na comunidade que normalmente a gente não vê em outros grupos religiosos, por exemplo, né? Esse texto, as pessoas eles aplicam só o texto lá de Gênesis, capítulo 17, do 1, o capítulo 17 todo, relacionado aí à promessa de Deus, né, que Deus faz a Abraão, né? Tem gente que aplica esse texto somente ao povo de Israel. Não, isso aí é a história da nação de Israel. Aí a própria Bíblia, amém? A própria Bíblia fala, olha, esse texto não é aplicado à nação de Israel em si, porque a nação verdadeira de Israel é aquela que é filha de Abraão pela fé na promessa, que é o que Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 4. Ok? Então é importante, meus amados, veja que ele está pegando a história de Abraão, e isso é importante a gente entender. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está pegando lá os eventos da história de Abraão, que era o patriarca, que todo judeu tem orgulho de ser falado assim, eu sou filho de Abraão. Se você for lá, né, hoje, né, em Israel, e você falar com qualquer judeu, você vai ver que ele tem orgulho de ter esta classificação. Ele vai dizer que tem orgulho de ser chamado filho de Abraão. Só que, se ele não entregou a vida dele para Jesus, ele é filho de Abraão somente por geração natural, ou somente pela carne. Mas os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que o são pela fé da promessa em Cristo Jesus, manifestada pela graça. Romanos, capítulo 4, verso 16. Amém? Vamos lá? Como está escrito, eu constituí, verso 17, Romanos capítulo 4, verso 17. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Verso 18. Abraão, contra toda a esperança. Por quê, meus amados?
Abraão tinha 99 anos, meus amigos. Sara também tinha mais de 90 anos. Nenhum dos dois tinha mais condições de ter filhos. E Sara não ficou grávida e não teve filho? Então, o filho de Abraão, o filho da promessa, veio de que forma? De uma forma sobrenatural. O filho de Abraão, ele foi gerado, ele foi concebido de forma sobrenatural. Deus, né? Abraão e Sara coabitaram, mas eles não tinham condições de ter filho. E Deus deu condição a Abraão e deu condição a Sara de eles terem um filho na velhice. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Né? Novamente ele volta lá para Gênesis capítulo 15, verso 5. Sem se enfraquecer na fé. Vamos lá, verso 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, 99, 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vigor, ou seja, Sara também era estéril, não tinha condições. Abraão já era, Sara já era. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Ok, meus irmãos? Então, preste atenção. Então, por que Abraão ele foi acreditado? Por que Abraão foi considerado por Deus justo? Porque ele creu. Só por causa disso. Ele não tinha nenhuma lei cerimonial para seguir. Aí não existia esse negócio de sábado, aí não existia esse negócio de comer carne de porco, aí não existia esse negócio de festas, aí não tinha instituição de sacerdote, aí não tinha nada disso, nem nação judaica tinha, mas Deus olha para Abraão e fala assim: você é justo, e você é justo porque você creu. Sabe qual é a grande bênção disso? É que você é igualzinho a Abraão. Você é declarado justo porque você creu em Jesus, que é a promessa. Amém? Então você é filho de Abraão porque você creu. Vamos lá? Verso 23. As palavras, olha aí, as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele. Vou repetir, porque eu acho que eu não vi um glória a Deus, um aleluia, não vi ninguém chorando de emoção aí. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. Oh, aleluia. A quem Deus creditará a justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Que coisa linda, meus irmãos. Ô, glória! Então, igreja, você é filho de Abraão e só você é filho de Abraão, né? Igreja, você que me ouve no YouTube, independente da sua nacionalidade, eu não quero nem saber de que povo você vê, se você é carioca, se você é manauara, se você é do Espírito Santo, se você é do sul do Brasil, se você é estrangeiro, se você é japonês, se você é judeu, tá? Não interessa de onde você veio. Agora, se você
entregou a sua vida para Jesus, baseado naquilo que a palavra de Deus disse, eu com toda a autoridade, não minha, mas que a palavra de Deus me dá, eu declaro você povo de Deus, eu declaro você filho de Abraão, porque a Bíblia o declara. Vamos continuar? Você tem coragem? Vamos continuar? Ô, coisa linda, rapaz, esse negócio. Né? Isso é muito maravilhoso, meus irmãos. Isso é muito maravilhoso. São coisas tremendas que a gente vê na palavra de Deus. Perceba que, né, eu gosto de dizer, você que me assiste, vai assistir isso no YouTube, esse vídeo no YouTube, isso é comum na comunidade, tá, gente? A gente estuda assim, é só a Bíblia, a gente fica lendo a Bíblia aqui, né? É só a Bíblia e vai deixando a Bíblia falar, e a Bíblia ela vai esclarecendo as coisas para a gente. Então não é o pastor Renato que fala, né? Não é o teólogo fulano de tal que fala, não é o catedrático fulano que fala, é a Bíblia que fala. Se é a Bíblia que fala, é Deus que fala e é Deus que ensina para a gente, porque só há um mestre, o nome dele é Jesus, só há um pastor, supremo pastor, e o nome dele é Jesus. Amém? Agora, vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias. Pastor Jeremias, abre a sua Bíblia em Jeremias. Jeremias, capítulo 31. Eu vou ler a partir do verso 31. Jeremias, capítulo 31, verso 31. Então perceba que a graça, ela foi comentada lá no Pentateuco, de acordo com Paulo. De acordo com Paulo, então, a graça foi comentada, foi ensinada lá no Pentateuco, em Gênesis. A graça foi ensinada nos livros poéticos. A gente viu que Davi, no Salmo 32, ele também fala da graça, da fé, né, da filiação como povo de Deus, da filiação a Deus e da nacionalização como povo de Deus, de todo aquele que crê na promessa que é Jesus Cristo. E vamos ver o que diz os livros proféticos, que se a gente vê livros Pentateuco, livros poéticos e livros proféticos, meu irmão, a gente mata todo o Velho Testamento, e todo o Velho Testamento fala também dessa mesma coisa. Vamos ver? Vamos lá. Jeremias, capítulo 31, a partir do verso 31. Vamos ver que coisa linda, olha só. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando eu os tomei pela mão, para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei em seus corações. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém jamais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz aquele que designou o sol para brilhar de dia, que designou a lua e as estrelas para brilharem da noite, aquele que agita o mar. Amém, queridos? Ô, glória, coisa linda, meu amado. Guarda esse texto aí para a sua vida, porque isso aí é para você, para mim, para todos aqueles que têm Jesus no coração.
Amém, queridos? Então, Jeremias, ele está falando exatamente da mesma coisa que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos capítulo 4. Amém, queridos? Quer ver? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá? Eu gosto de Bíblia, meu amado. Olha, eu não, esse negócio de ficar querendo enrolando os outros com teologia, eu não gosto muito disso, não. Eu gosto de Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala? Se você tiver coragem, abre sua Bíblia aí em Hebreus. Vamos lá para o Novo Testamento. Hebreus capítulo 10. Abre lá, Hebreus capítulo 10. Aleluia. Verso 14. A partir do verso 14. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Escuta aqui, comunidade. Escuta aqui, pessoal do YouTube. Escuta aqui, ó. Verso 14. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. De quem que o autor de Hebreus está falando aí, meus amados? De Jesus? Amém? Por meio de um único sacrifício. Que sacrifício que é? Jesus. Ok? Hebreus capítulo 10, a partir do verso 14. Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, escuta, crente, primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos teus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então ele pega aqui Jeremias, capítulo 31, né? Aquele texto que a gente leu lá, né, que eu acabei de ler com você, de Jeremias, ele está sendo citado aqui em Hebreus capítulo 10 e está sendo interpretado como sendo a aliança feita pela fé através da graça, a aliança da salvação pela graça através da fé em Cristo Jesus. Ok? Quer ver? Olha só. Então ele fez aí, ó. Ele pegou. Onde esses pecados foram perdoados, não há necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Tendo, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja,
segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém, queridos? Então perceba que eu acho isso fantástico, porque a gente vê que o texto de Jeremias, ele é trazido, ele é citado em Hebreus, capítulo 10, para falar da graça, da salvação da graça pela fé em Cristo Jesus. Opa, então isso aí traz a ideia de quê? É isso que é importante a gente entender, queridos. Escuta, igreja. Por isso que é importante a gente entender isso. Então, Jeremias, Isaías, então, profetas maiores e profetas menores tinham a plena consciência, tinham o conhecimento, né, de que a filiação, o ser povo de Deus, estava relacionada a quê? A fé em Jesus Cristo. Por isso, amados, a gente tem que ter um cuidado maior em ler o Velho Testamento. Porque se você lê o Velho Testamento, né, sem o entendimento que é dado pelo Novo Testamento, porque a Bíblia é uma unidade, né? Lógico, a Bíblia é uma unidade. A Bíblia ela fala, né, de forma única de um único assunto, que é o Senhor Jesus. Por isso que é importante, querido, a gente ler o Velho Testamento à luz daquilo que o Novo explica. Então perceba que a profecia de Jeremias falava de acontecimentos próximos, ou seja, ele profetizou que o povo iria para o cativeiro, né? Isso foi coisa que já aconteceu, né? Isso são coisas que iriam acontecer lá, de forma próxima. Mas a profecia também fala de coisas que iriam acontecer e coisas que já aconteciam pela fé. Então perceba que a promessa de Jesus, a graça salvadora de Jesus, a única dispensação existente, que é a graça do Senhor pela fé em Jesus, ela foi dita no Pentateuco, ela foi dita nos livros poéticos, Pentateuco, Gênesis, livros poéticos, Salmos e outros, né? Porque se a gente fosse colocar aqui, cada lição ia ser um livro de 100 páginas e cada lição ia durar 6 meses. E a intenção não é essa, a intenção é que você procure aí, né, no seu estudo diário, né, essas pérolas que estão na palavra de Deus. Então perceba que o Velho Testamento, querido, ele declara que a igreja é povo de Deus. É isso que é importante você entender. Que tanto Gênesis quanto o Pentateuco, o livro profético e os poetas maiores e menores declaram: a igreja é o povo de Deus. Por quê? Porque os profetas sabiam que viria uma realidade, na história, uma realidade, né? Uma aliança de fé que algumas pessoas do Velho Testamento já estavam vivendo. É isso que é importante a gente entender, né? Essa realidade, a gente vai estudar o texto de Na Plenitude dos Tempos, né? Deus enviou o seu Filho. Então, essa realidade, a vinda de Jesus, é a realização na história da promessa feita a Abraão. Mas essa promessa, o crer nessa promessa, já salvava as pessoas lá no Velho Testamento. É isso que é importante a gente entender. As pessoas já estavam sendo salvas no Velho Testamento, né, por Jesus. Por quê? Porque criam na promessa. Então, Abraão foi salvo, Davi foi salvo, Jeremias foi salvo, Isaías foi salvo, porque eles criam na promessa, assim como eu e você cremos
né, na promessa. Eles criam numa promessa que ia se manifestar. Nós cremos numa promessa que já se manifestou. Mas todos nós cremos em Cristo Jesus. Por isso que nós somos povo de Deus. Amém, queridos? Então, vamos ler o Velho Texto. Vamos ler a Bíblia. Ó, vamos fazer um trato aqui, né? Vamos fazer um trato aqui. Eu não estou dizendo para você não ler outros livros, não leia. Eu acho até que o crente tinha que ler pelo menos uns 5 livros a cada 6 meses, né? Se ative nesse hábito de ler, que é muito importante. Você fala melhor, você escreve melhor. Mas, cara, o livro que está acima de todo livro, que é um livro, cara, que você lê, se você lê querendo buscar mesmo a verdade, que é aquela coisa, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele, né? Então Deus vai se revelar a mim e a você se a gente amar a palavra de Deus. Meu amado, então, o que a gente aprendeu hoje? Né? Que tanto o velho, né, em toda a sua inteireza, lógico, a gente vai ver outros textos, não parou não, é porque já é 11 horas aqui no Rio, aí em Manaus já são 10h03, né? Passa muito rápido, né, irmão? É um negócio impressionante quando a gente está estudando a palavra de Deus, passa muito rápido. Então, que Deus possa te abençoar nesta manhã. Pega esses textos que nós lemos, rumine esses textos, né? O que eu quero dizer ruminar? Medite sobre esses textos. Eu te dei vários textos. Lê lá, de Gênesis capítulo 3, né? Lê lá de Gênesis capítulo 3 até Gênesis capítulo 25. Caramba, pastor, até Gênesis capítulo 25. Pois é. Leia lá de Gênesis capítulo 3 até Gênesis capítulo 25. Né? Quer ver? Olha só para terminar aqui. Vamos lá. Abre sua Bíblia em Gênesis. Capítulo 21. Caramba, pastor, a gente estava ali em Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 17. Vamos lá para o 21. Gênesis capítulo 21. Vou ler a partir do verso 1. Olha só o que a Bíblia diz. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. Na época, fixada por Deus em sua promessa. Na época, fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara lhe disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Perceba que Deus está prometendo, e só no 21, meu amigo, nasce o filho
da promessa. Só no 21. E se você ler até Gênesis capítulo 25, Gênesis capítulo 25 fala da morte de Abraão. Então, leia lá, Gênesis, do 12 ao 25, que é toda a história de Abraão, né? Interiorize a promessa. Depois relembre ali Romanos, que Romanos capítulo 4 é Paulo pegando a história de Abraão e reinterpretando, ou dando a interpretação real, ou falando as verdadeiras lições da vida de Abraão. Depois você pega Jeremias, que a gente leu, que é profeta maior, e vê o que as palavras de Jeremias realmente significavam através de Hebreus capítulo 10. Então, meus irmãos, ler a Bíblia é isso. É pegar a história e ver o seu significado. Ler a Bíblia é pegar a história e ver o seu real significado. Mas aonde? Tudo aqui, ó, dentro da Bíblia. Nada fora da Bíblia. Tudo dentro da Bíblia. Você não precisa de nenhum outro livro, porque Deus está contigo, o Espírito Santo de Deus está dentro de você e ele vai revelar as coisas profundas e tremendas para você, porque é promessa dele. É promessa dele. Creia. Fale com Deus, se relacione com ele e Deus vai te abençoar. Eu quero que a comunidade evangélica, mais uma vez, né? Eu gostaria de desejar um domingo maravilhoso para a comunidade, né? Abençoar a comunidade evangélica mais uma vez, né? Dar os parabéns ao Edson, né? Está fazendo mais uma primavera, né? E a Elaine, né? Também mais uma primavera fizeram, né? Eu fiquei sabendo, o Edson teve uma festa bonita aí, um café da manhã, né? Aqueles café da manhã tão bom, né? Que a gente participava junto, né? A igreja passou aí por um café da manhã. Festinha da Elaine também disseram que foi muito bonita, mandaram as fotos aqui para a pastora, eu já vi algumas, né? Então, eu quero que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês e vamos nos preparar. Deus tem grandes coisas para nós durante esses estudos sobre a igreja. Mas, desculpa, já fica o recado. Você é povo de Deus. Você é filho de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.